Olá! A Comissão de Constituição e Justiça do Senado considerou que os decretos do governo que flexibilizam posse e porte de armas são inconstitucionais. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, relator da matéria na comissão. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Senador, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi contrária ao seu relatório. Já era previsto. Nós tínhamos já feito um levantamento dos senadores que fazem parte da CCJ e tínhamos claramente ali demonstrado uma derrota. Porque o senhor concorda com os decretos do presidente sim, de flexibilização de armas, né? Na verdade, o decreto, ele não está... porque, assim, a fala do presidente está levando muita gente à confusão. O que o decreto, resumidamente, fez, ele pegou a normativa da Polícia Federal, que já há 13 anos já seguia aquelas regras que a própria Polícia Federal determinou para a liberação do porte e posse, e o decreto fez o quê? Ele pegou isso e deu luz. E com a fala do presidente, uma fala popular, populista, isso acabou causando a sociedade começou a se movimentar com medo, achando que está liberado, está flexibilizado, mas não é. Você continua tendo os mesmos requisitos como antes para poder você ter a posse e porte, que ainda passa pela Polícia Federal, você tem que ter aí a sua comprovação de efetiva necessidade, você não pode ter antecedentes criminais, você tem que ter emprego fixo, endereço fixo, mais que 25 anos, passar pelo teste de tiro, passar pelo teste psicológico, continua a mesma coisa. Então o decreto, ele só foi dado uma luz para ele e deu essa sensação para a sociedade de que está liberado. Nós estamos há 3 meses do decreto e não tem todo mundo usando arma, não existe isso. Muita gente também nem sabia que poderia ter a possibilidade do posse do porte. E o que ele fez, que cabe ao Executivo, está na lei isso, porque nós chamamos uma comissão para estudar, a gente não foi em cima de achismo e de que pode ser assim, vamos em cima do que eu acredito que possa ser, né? Então a gente foi estudar isso, até porque se fosse inconstitucional, no meu relatório eu colocaria que seria inconstitucional, né? Eu não estaria tendenciando ou maquiando para poder fazer o que eu acho que é correto. Primeiro, eu também estou representando o que os meus eleitores pediram para eu fazer, que é a defesa disso. É a defesa da vida. A gente tem a posse... Isso já é uma plataforma de campanha do senhor ao Senado? Não, foi uma plataforma que os próprios eleitores me pediram. Mas na minha campanha, em momento algum, eu disse que ia lutar por isso. Mas como meus eleitores pediram, e eu estou aqui para fazer o que eles estão me pedindo, essa é uma pauta que eu estou e vou brigar por ela. Então, nós já sabíamos que na CCJ haveria derrota, só que não houve uma derrota. Tecnicamente, houve um empate, porque nós tivemos 9 votos, e o outro, para quebrar o decreto, teve 15 votos. 15 a 9? 15 a 9. Nós estávamos esperando perder de 15 a 2, a 3. Mas o que aconteceu? 3 senadores, que são suplentes, não puderam ter voto, que foi o Flávio Bolsonaro, o Major Olímpio e o Lazier, né? Então, esses 3 não puderam ter voto. Então, se tivesse voto, nós sairíamos de 9 para 12. E o outro lado cairia de 15 para 12. Então, nós tivemos um empate técnico. Então, para nós, o que vale vai ser aqui no plenário, não na CCJ. Na CCJ, na verdade, para nós, a gente viu como um treino, vamos dizer assim. O senhor tem a expectativa de reverter essa decisão no plenário? Claro, claro. Até porque, como eu disse, o perfil dos que estavam na CCJ já era um perfil contra o decreto. E no plenário nós temos aí agora um número grande de senadores, muitos ainda na dúvida, e agora cabe a gente, como foi transferido para a próxima terça-feira, cabe a gente agora esclarecer, não convencer, mas esclarecer e deixar os senadores livres para fazer a sua decisão. Uma questão que foi bastante pontuada no debate na Comissão de Constituição e Justiça é que o Congresso Nacional já autorizou o porte de armas para algumas categorias profissionais depois do Estatuto do Desarmamento via lei. O Congresso fez leis para autorizar categorias profissionais a terem posse e porte de arma. Por que agora autorizar várias categorias profissionais sem ser por lei e sim por um decreto? Então, o decreto também já foi feito pelo Lula, já foi feito pelo Temer. Você precisa ter, o Executivo tem esse poder e cabe a ele discriminar a lei, né? Então, os outros presidentes anteriores também fizeram via decreto e ninguém questionou. Mas estenderam para categorias profissionais? Sim.
E ninguém questionou, estenderam para os guardas municipais. Guardas municipais foi lei. Não, foi através de decreto e depois que foi colocado, quando virou a guarda municipal, uma polícia municipal, acho que foi, se não me engano, a presidente Dilma, que mudou isso e deu a possibilidade automática do porte para cidades acima de 100 mil habitantes. Né? Então, teve até cidades que se juntaram para ter essa possibilidade. Mas o Lula agentes fez... penitenciários também, exatamente. Mas isso também foi lei. Então, não, agentes penitenciários foi através de lei também, porque eles estavam sem a possibilidade de andar e trabalhar armado. Depois que muitos foram mortos, aí que começou mas agora, por exemplo, jornalista que cobre a polícia, automaticamente o decreto já autoriza. Não. Então, é a possibilidade. É isso que as pessoas não estão entendendo. Ele não está dizendo que você já tem o direito. Um jornalista que está cobre áreas de risco. Ele colocou ali como possibilidade. O que ele fez? Tirou da subjetividade, que antes a normativa da Polícia Federal determinava. Exemplo, no meu caso, quando cheguei ao Brasil, eu pedi o porte. E eu fui negado automaticamente do porte, simplesmente porque o próprio delegado disse que como ele já não andava armado, não tinha necessidade de eu andar armado. Ele entrou de férias, entrou outra delegada que automaticamente me deu o porte de arma. Então, é uma coisa subjetiva. O que o decreto fez? Então, categorias de repórteres. Então, tem a possibilidade de ter o porte. Você vai passar pelas mesmas regras que se passava antes. Só que o delegado da Polícia Federal vai ver, ela já está numa categoria de uma profissão pré-determinada, uma profissão de risco. Antes ficava a decisão do delegado, se era de risco ou se não era. Então o decreto ele fez o que? Ele esclareceu. Ou seja, antes do decreto, essas mesmas categorias profissionais que foram contempladas, esses 40 segmentos, 20 segmentos da população que foram contemplados, já poderiam ter posse e porte se comprovassem efetiva necessidade. Exato. Agora continua. Só que antes ele tinha que comprovar a efetiva necessidade. Agora ele vai dizer que ele precisa, e caso o delegado identifique que ele mentiu na declaração dele, ou que ele faz parte, ou já teve envolvimento com crime, alguma coisa, ele vai perder o porte e, não vai ser nem concedido o porte. Antes você tinha que provar que você precisava, agora você não precisa provar que você precisa, porque o próprio decreto já disse que a sua profissão já é uma profissão de risco. Então você vai citar. Se você for uma repórter que está dentro desse estúdio e daqui você não sai, é muito provável que o delegado não vai te dar o porte de armas, porque aqui você não tem risco. Mas se você for uma profissional que está na rua acompanhando ações policiais ou situações de risco, o delegado vai falar, não, você precisa do porte. E você vai dizer, não, eu quero ou não quero. Você está dizendo que no decreto, esses 20 segmentos que foram contemplados a ter direito a porte e posse, eles ainda assim precisam comprovar a efetiva necessidade? Ainda assim precisam comprovar. Então, que diferença faz o decreto em relação à legislação anterior? Exatamente, o decreto só deu luz e polêmica. Porque antes o delegado olhava assim... Como é que o senhor avalia essa estratégia, senador? Eu avalio de forma infeliz, porque não precisava ter dado essa luz. Se continuasse, fizesse a continuidade ou a mudança para o decreto, porque uma coisa é uma normativa da Polícia Federal, está numa hierarquia. Outra coisa foi para decreto. Né? Depois tem outras que ainda estou chegando agora e a gente vai aprendendo. Mas ainda está na base ali da hierarquia das leis. Então, não fez nada demais, a não ser dizer, olha, delegado, essas profissões aqui, você já pode considerar de risco. Então, você tem uma pré-autorização. Então, o delegado não vai falar assim, será que repórter tem uma profissão de risco? Será que é? Um delegado de São Paulo pode dizer que é de risco, do Rio de Janeiro pode dizer que é de risco. Um delegado lá do Rio Grande do Sul pode dizer que a profissão de repórter não é de risco. Entendeu? Então, isso que acontecia no Brasil. Então, são realidades diferentes que o decreto ele veio esclarecer, foi o objetivo. Tirou da subjetividade, quer dizer assim, quem que pode? Como eu falei, o delegado do Rio de Janeiro falou, não, o repórter está sempre em risco, vai de colete, vai de capacete para as operações, não, ele tem que ter o porte. Aí o lado do sul, do Rio Grande do Sul, falou, não, mas aqui o repórter não passa por isso, não vou dar o porte para ele. Então ficava nisso, cada um com a sua decisão. O decreto veio e igualou, pronto, repórteres podem, são concedido o porte. Você vai agora recorrer, fazer seu esclarecimento e vai dizer, não, mas você trabalha dentro do estúdio no Senado, você não precisa de porte e vai te negar o porte. Senadora, a gente teve algumas perguntas que chegaram pelas redes sociais. O Ricardo Simões, ele pergunta o que o senhor acha de, antes de facilitar porte de armas, se concentrar primeiro em educar a população, né? Visto que temos uma cultura de violência estabilizada onde a morte é banalizada.
As pessoas estão entendendo errado também. Muito boa pergunta. Quando você fala de facilitar, primeiro não está facilitando. Está deixando objetivo essa questão de quem pode e quem não pode ter. A dificuldade de se ter permanece. Agora, isso não significa que está resolvida a segurança pública. Pronto, te dei uma arma, está resolvida a segurança pública. Não, ainda precisa investir em educação, precisa investir no projeto anticrime, que a gente tem que endurecer a lei, precisa ter mais vaga em presídio. Que o senhor é relator também. Também, né? precisa ter, então em todas as áreas precisam continuar seus investimentos, né? Ações sociais, projeto social, então, geração de emprego e renda. Então as pessoas estão confundindo tudo. Não quer dizer que a possibilidade que está me dando agora do delegado falar, poxa, agora o delegado reconhece que a minha profissão é de risco e está me concedendo a arma, a segurança pública está resolvida. Porque nenhum lugar do mundo, isso eu posso botar de desafio, qualquer pessoa que está assistindo, qualquer lugar do planeta, nunca vai existir uma lei de desarmamento que vai tirar a arma do criminoso. Nunca vai existir um criminoso que vai chegar, tá, essa lei, então toma aqui minha arma, eu vou devolver minha arma. Não existe. Criminoso é criminoso em qualquer parte do mundo. Ele sempre vai estar armado. A única pessoa que obedece à lei, que teme a lei, ela sim, a lei vai funcionar. Ela vai devolver a sua arma, porque aquela pessoa segue a lei. Então, se essa pessoa tem o direito de novo de ter a arma dela, as pessoas, mas ela vai passar para os bandidos. Se ela passar para os bandidos, um crime que ele cometer, quem vai ser preso vai ser essa pessoa. Porque a arma, o registro, está tudo em nome dela. É como se alguém pegasse o seu carro e batesse, matasse alguém. Vai levantar, a placa está no seu nome, no seu endereço, é você que vai ser preso. Né? Então, essa questão de, vai facilitar para bandido. Todas as armas que são usadas nos crimes são armas ilegais e vindo a gente fala, fronteira seca. Paraguai, aqueles países que têm liberação de arma. E chega aqui dessa forma. Mas a arma sempre uma vez foi legalizada. Claro, para ela sair da fábrica, ela era legal. Quando passou da fronteira, passou a ser ilegal. Então, não existe outro fator, assim, só para encerrar, provavelmente está avançando no tempo, mas é dizer o seguinte, eu pedi ao Ministério da Justiça, pedi também à Polícia Federal, se tivesse algum dado, alguma estatística de que alguém que recebeu posse ou o porte de arma se envolveu em crime. Não existe. É uma estatística quase zero, até se falar, Marco, a gente não tem esse dado. Falei, então por quê? Nunca aconteceu? Deve acontecer raramente isso. Então as pessoas também estão achando assim, pronto, concedeu o porte para o Duval vai sair matando todo mundo, vai brigar no trânsito, vai atirar. Então isso também não acontece. Todo mundo teve a permissão do porte, porque são pessoas que seguem a lei, vão continuar seguindo a lei para sempre. Então vão permanecer cumprindo o seu dever de cidadão aqui no Brasil. Então não vai ter essa sensação de tiroteio em rua, porque isso também é uma falácia, não é verdade. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.